Hoje nós queremos falar sobre o nome poderoso de Jesus. Aleluia! Que coisa maravilhosa é poder falar do nome poderoso de Jesus. E é o que nós vamos meditar nesta noite, neste momento. João, capítulo 16, versículo 23, diz assim: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Jesus falando aos seus discípulos: tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Jesus disse aos seus discípulos. Por quê? Porque o nome de Jesus é poderoso. E eu quero aqui lembrar sobre algo muito importante de quando nós falamos do nome de Jesus. Hoje, nessa meditação, o nosso assunto é o nome poderoso de Jesus. Mas eu quero lembrar aqui um outro assunto, um outro tema muito importante que se encontra lá no livro de Apocalipse e que tem tudo a ver com os nossos dias. E quando nós falamos do nome poderoso de Jesus, não tem como a gente não se lembrar daquilo que João escreveu, aquilo que Jesus revelou a João lá em Apocalipse, né? Então, quando nós falamos do nome poderoso de Jesus, nós lembramos dos 4 selos. Dos 4 selos de Apocalipse. É o que eu quero destacar neste momento, que Jesus já abriu. Nós, seres humanos, somos muito céticos. O que é uma pessoa cética? Uma pessoa que não acredita nas coisas, só acredita quando sente na pele. Por isso temos que valorizar o nome poderoso de Jesus. Como cristãos, nós recebemos este nome por herança, nós recebemos este nome por doação. E esse mesmo nome que é poderoso, é o mesmo nome que abriu os selos, os 7 selos de Apocalipse. E eu quero apenas citar agora 4 selos. Quero falar rapidamente desses 4 selos e depois retornar ao nosso tema principal de hoje, que é o nome poderoso de Jesus. Apocalipse 5,4 diz assim: e eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Jesus tem um nome tão poderoso nos céus e na terra, embaixo da terra, no mar, em todos os lugares. O nome de Jesus é poderoso, e somente Jesus, aquele que a Bíblia diz que é o leão da tribo de Judá, que é a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. E nós temos esse nome ao nosso favor. E eu quero aqui destacar neste momento, lá em Apocalipse 6,2, sobre o primeiro selo que Jesus abriu quando morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Aquele que venceu, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Diz assim: olhei e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Esse é o primeiro selo, cavalo branco, que significa o Evangelho da paz. Jesus, aquele que recebeu um arco e lançou o Evangelho, e recebeu uma coroa, o seu reinado sendo reconhecido, e aquele cavalo branco, demonstrando então o Evangelho da paz, saiu vencendo para vencer. Esse primeiro selo está ligado à proclamação do Evangelho, e nós hoje temos essa incumbência de proclamarmos o Evangelho da paz.
O segundo selo diz assim, no capítulo 6, versículo 4: E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Veja então, igreja, o primeiro cavalo branco, é o cavalo que Jesus sai vencendo para vencer, é o cavalo da paz, é o cavalo que trouxe o evangelho da paz. Se as pessoas não aceitarem esse evangelho, todos aqueles do mundo que não aceitarem esse evangelho, certamente receberão esse cavalo. O segundo cavalo que diz, cavalo vermelho, que significa guerra, foi dado que tirasse a paz da terra. Quem não aceitar Jesus como senhorio, quem não aceitar o evangelho da paz, está aceitando a guerra. O terceiro selo que Jesus abriu, Apocalipse 6,5, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente a dizer: vem! E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. Esse terceiro selo está relacionado com racionamento, com fome. Lembra-se então que Jesus, Ele é o pão da vida. Lembra-se então que Jesus é a água da vida. Lembra-se que Jesus, Ele mata a sede, Ele sacia a nossa fome. Lembra disso? Quem não aceitar Jesus, que traz o evangelho da paz, primeiro selo, segundo selo vai passar por guerra, terceiro selo vai passar por fome, e o quarto selo diz assim no versículo 8: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montando nele chamava-se Morte, e o Hades, Hades significa inferno, e o Hades seguia com ele, e foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Quarto selo está relacionado com morte. Um quarto da terra. Um quarto da terra hoje está aproximadamente 2 bilhões de pessoas. Se no mundo nós temos 8 bilhões, um quarto, 2 bilhões de pessoas, esse cavalo irá matar. Esse cavalo amarelo, que significa morte, e ele tem a autoridade de tirar a quarta parte da terra, para matar com fome, para matar com peste. Meus irmãos, quando nós falamos do nome poderoso de Jesus, nós não podemos banalizar este nome. Como eu falei, as pessoas são céticas. O ser humano é cético. Ele só acredita quando sente na pele. E nós estamos falando do amor de Jesus. E nós estamos falando que Jesus salva. E nós estamos falando que Jesus liberta. Mas as pessoas não estão dando crédito. Nem os cristãos, que se dizem cristãos, estão dando crédito devido nesses últimos tempos. Então, meus queridos, eu quis aqui fazer então essa introdução, falando desses 4 selos que Jesus abriu, o nome poderoso de Jesus, que traz salvação, que traz paz, que traz cura, que traz libertação. Ele também abriu esses selos, e esses selos, desses 4 selos, o primeiro traz paz, o evangelho da paz, que liberta. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O evangelho que traz vida, e vida em abundância. Agora o segundo, terceiro e quarto selos, eles estão entrelaçados. Um traz guerra, o outro traz fome e racionamento, e o outro traz morte. Então eu quero voltar agora, meus queridos, para o nosso tema principal, que é o nome poderoso de Jesus, e dizer: você precisa aceitar esse nome poderoso na sua vida. Você precisa aceitar Jesus e levar a sério. Não banalizar. E não ser cético quanto às coisas que estão acontecendo nesses dias. Dias de quarentena, dias difíceis. Muitas pessoas estão preocupadas com o que vai fazer depois que acabar a quarentena. Outros estão preocupadas: agora eu vou valorizar tudo direitinho, tudo muito bem, porque agora eu sei o preço de não ter a liberdade. Mas, meus queridos, o principal é receber o evangelho da paz, porque a palavra do Senhor não mente, a palavra do Senhor é fidedigna, e a palavra diz que esses selos serão abertos, e esses selos sendo abertos, todos nós sofreremos.
A diferença é que quem tem Jesus tem o seu futuro garantido, porque tem a vida eterna, tem a paz que só Jesus pode dar. Então, quando nós falamos do nome, nós temos Jesus como Salvador e nós temos o nome de Jesus para usufruirmos, porque o nome de Jesus, ele nos foi dado por herança, por doação. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós passamos então a receber o nome dele, um nome poderoso. Você tem esse nome, eu tenho esse nome, nós temos esse nome, um nome que é poderoso sobre a terra, e nós precisamos viver e dar valor a esse nome, e honrar esse nome, porque nome é algo muito importante, irmãos. Todos nós carregamos um nome. Você tem um nome, eu tenho um nome. E quando os pais escolhem um nome para o filho, os pais escolhem um nome bonito. Você tem um nome mais bonito que seu pai e sua mãe encontrou para colocar em você, um nome que representa algo muito importante para eles. Muitos pais colocam o nome em seus filhos de jogador, de artista, de médico, de personagens bíblicos. Ou seja, os pais querem o melhor para os seus filhos. E tudo começa com o nome. A criança, ela nem nasceu ainda, ela já recebeu o nome. E aquele nome foi pensado. Aquele nome não foi qualquer nome. Os pais pensaram porque queria que aquela criança, o desejo deles é que aquela criança fosse representante daquele nome, porque eles pensaram o melhor sobre aquele nome. Então, meus irmãos, há pessoas que levam o nome de personalidades famosas, mas há pessoas que fazem do seu nome uma personalidade famosa. Se você não gosta então do seu nome, saiba disso, que os seus pais colocaram este nome em você porque eles amavam esse nome, achavam bonito esse nome, e esse nome significa algo muito importante para eles, coisa boa para a sua vida, porque eles desejaram o melhor para a sua vida. Mas se você não gosta do seu nome, tem gente que recebe nome de personalidade, e tem gente que faz do seu nome uma personalidade. Então faça do seu nome uma personalidade, porque o nome é coisa importante. Sabe, querido, Jabes, você conhece Jabes? Já ouviu falar sobre Jabes? O nome dele significa dor, mas ele fez do nome dele uma personalidade famosa, que o Senhor o abençoou, que o Senhor alargou as suas tendas, que o Senhor o honrou. Então, meus queridos, o nome é muito importante na nossa vida. Certa vez uma criança, ela estava com problemas psicológicos na escola, e após acompanhamento descobriu-se que era devido ao nome dela. Ela estava recebendo bullying por causa do seu nome. Olha como que o nome é importante. Por isso então, meus irmãos, vamos fazer do nosso nome uma personalidade, porque quando os nossos pais colocaram este nome em nós, eles pensaram em coisas boas, coisas bonitas. O nome que representa algo é importante, não somente aos olhos dos seus pais, mas em primeiro lugar aos olhos de Deus. Então, nós não podemos ser céticos, desacreditados das coisas que estão acontecendo hoje, porque Jesus, ele tem um nome poderoso, e esse mesmo nome que é poderoso é o mesmo que abriu os 7 selos do Apocalipse e ditou para João, lá na ilha de Patmos, tudo o que iria acontecer. E muitas coisas que estão acontecendo, nós estamos já vivenciando, mas mesmo assim, como eu falei, muitas pessoas são céticas, só acreditam quando as coisas chegam em sua pele. Não vamos, meus irmãos, pagar para ver. Vamos crer para vencer no nome de Jesus. Falando novamente em nome, Sara recebeu um nome. Sabe qual era o nome de Sara? Sara. E o que significa Sara? Princesa. Abraão, ele era apaixonado por Sara. E a Bíblia diz que ela era uma princesa. Ela era muito bela. Noé recebeu o nome do seu pai. Sabe o que significa Noé? Repouso. E o que
Noé trouxe para a terra? Repouso. Ele trouxe descanso para a terra. Quem deu ouvido à palavra de Noé recebeu repouso. E quem deu ouvido à palavra de Noé? Somente a sua família. Abraão, o que significa? Pai exaltado. Pai Abraão é o pai exaltado, ou seja, é o pai de todos nós. Em Abraão todas as famílias serão benditas. O que significa Absalão? Pai da paz. Daniel, Deus é o meu juiz. Jó, o que significa Jó? Voltado sempre para Deus. E um nome que é sobre todos os nomes, Jesus, quer dizer o que? Salvador. O nome de Jesus significa Salvador. E é sobre esse poder deste nome que nós estamos meditando nesse momento. Lá em Hebreus 1, versículos 3 e 4 diz assim: sendo ele o resplendor de sua glória, e expressava a imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Jesus herdou mais excelente nome do que os anjos. E quando você e eu recebemos Jesus como Salvador de nossas vidas, nós recebemos o que? Nós herdamos o que? Um nome mais excelente. Um nome mais excelente. O nome de Jesus traz salvação. O nome de Jesus traz salvação. A Bíblia diz lá em Atos: não há salvação se não for no nome de Jesus. Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devam ser salvos. Ninguém pode chegar a Deus por outra maneira a não ser pelo nome de Jesus. É o que a Bíblia ensina, é o que a Bíblia diz, é o que nós cremos, é o que nós precisamos pregar. Não existe meio termo, não existe outro meio. Jesus, Ele é a fonte única de salvação. João 14,6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, que tudo o que fazemos deve ser feito em nome de Jesus. Lá em Colossenses 3,17: tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Sendo assim, se estamos trabalhando, devemos trabalhar no nome de Jesus. Se estamos estudando, devemos estudar no nome de Jesus. Se estamos em casa, devemos estar em casa no nome de Jesus. Aonde nós estivermos, devemos estar sempre no nome de Jesus. É o que a Bíblia diz: seja o que for, sabe, por palavras, por obras, tudo deve ser feito no nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso para dar salvação. E o que as pessoas precisam nos dias de hoje é salvação. Porque não adianta nós passarmos por esse período e acharmos que já estamos sossegados de outros transtornos. Isso é ilusão. A Bíblia nos ensina que nós precisamos estar todos os dias firmados aos pés de Jesus. Jesus, Ele vai dirigir a nossa vida. Na época dos primeiros cristãos, século I, aqueles cristãos viviam situações complexas, situações difíceis, situações de peste, situações de doença, situações de perseguição, situações de morte, muitas situações, as mais diversas e ruins possíveis, mas eles eram felizes.
Eles eram pessoas fiéis a Deus. O bispo de Policarpo, de Esmirna, Policarpo, ele foi alguém que foi torturado, ele foi alguém que foi colocado numa fogueira para então negar Jesus. E nesse contexto, ali na fogueira, amarrado, ele falou a seguinte frase, uma frase que se perpetuou na história da igreja: por que eu vou negar aquele que nunca fez mal a mim? E ali então aqueles homens ficaram tão endemoniados, com tanta raiva daquele homem, do bispo de Esmirna, Policarpo, que eles então colocaram fogo, e o fogo não queimava Policarpo. E aí então eles mataram ele com uma flecha no meio do seu peito. Então, meus irmãos, situações adversas. O que eu estou falando nessa noite não é que quem tem o nome de Jesus não vai sofrer, não é que quem tem o nome de Jesus não vai ter que fazer quarentena, não é que quem tem o nome de Jesus não vai passar por esses problemas adversos. Vai passar sim, mas vai passar feliz, vai passar alegre, vai passar com Jesus no coração, dando força, porque sabe que a nossa pátria não é neste mundo, a nossa pátria não é deste mundo, a nossa pátria está lá nos céus. Então, meus irmãos e irmãs, vamos deixar de ser céticos, vamos deixar, de não crer no que é óbvio, de não crer naquilo que está acontecendo. Vamos parar de ficar fazendo, planos para o futuro. Já falei várias vezes aqui na igreja, pessoas que começam a fazer plano para aposentadoria. 2020 vou me aposentar, e aí então vou comprar uma vara para pescar, e aí vou pescar todo final de semana. Aposentou, mas não pode pescar. Nós não temos que fazer planos, irmãos, para benefício próprio. Nós temos que colocar os nossos planos nas mãos de Deus. Deus é que cuida dos seus filhos, seja em situações adversas, seja em situações boas, Ele tem que estar sempre à frente, porque tudo o que nós fizermos, por palavras ou por obras, deve ser feito no nome poderoso de Jesus. Amém? Segundo e último ponto que eu quero aqui refletir com vocês é que o nome de Jesus, ele é fonte de cura. O nome de Jesus é fonte de cura. E o que nós estamos precisando hoje? De cura. O que nós estamos precisando hoje? De cura, de libertação. E nós temos que nos apropriar desse nome, igreja, pela fé. Foi Jesus que nos deu esse nome por herança, foi Jesus que nos deu esse nome por doação. Então vamos usar, vamos utilizar, vamos ser reconhecidos como cristãos, aqueles que levam a bandeira, o nome de Jesus a sério. Quem faz isso tem esse nome poderoso na sua vida, e quem faz isso pode usar esse nome que foi dado por herança, por doação, e esse nome, além de salvar, ele também cura. Aleluia. Marcos 6,56 diz assim: onde quer, pois, que entrava, fosse nas aldeias, nas cidades ou nos campos, apresentava os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla do seu manto, e todos os que a tocavam ficavam curados. Aleluia. Às vezes, irmãos, irmãs, e todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, nós somos céticos, ou seja, nós não acreditamos verdadeiramente neste apocalipse que nós estamos vivendo agora, de quarentena, de pandemia, que é só o princípio das dores. Às vezes nós somos céticos, nós achamos que faz parte, vai passar e a gente vai continuar do mesmo jeito. Não. Às vezes nós somos céticos para entender que a volta de Jesus está próxima. Às vezes nós somos céticos para entender que nós precisamos ser reconhecidos como cristãos. Às vezes somos céticos quanto a essas coisas, e também somos céticos, sabe quanto? Quanto ao poder do nome de Jesus. Ou seja, nós precisamos das misericórdias do Senhor, nós precisamos da graça de Deus. Não acreditamos no Apocalipse. Quando eu digo não acreditamos, irmãos,
Não é, veja só, entendam. Quando eu digo não acreditamos, é que se a gente acredita, a gente vai viver de acordo. Se você diz que acredita, mas não vive de acordo, você não acredita. Se você diz que acredita no Apocalipse, nos 4 selos, os 7 selos, mas não vive de acordo, servindo ao Senhor, tendo uma vida de santidade, buscando a Deus em oração, buscando a Deus, sabe, ali pertinho mesmo, tendo uma vida, sabe, agradável ao Senhor, então você não acredita. Você diz que acredita, mas não acredita. Isso se chama ceticismo. E às vezes nós somos céticos também quanto ao poder que Jesus tem. Será que Ele cura mesmo? Acho que eu não vou nem orar mais. Não vou orar não. A minha oração vai ser: Senhor, seja feita a tua vontade, porque o que aconteceu, eu orei e deu certo. Se morreu, morreu, foi a vontade de Deus. Se viveu, viveu, foi a vontade de Deus. Isso é ceticismo. Isso é não crer no poder de Deus. É você que cura? Eu é que curo? Quem cura é o nome de Jesus. Aleluia. É o nome de Jesus que cura. E nós temos então que usar esse nome. E temos que profetizar esse nome. E temos que crer neste nome. Porque este nome é poderoso. O nome de Jesus cura. Todas as pessoas que chegavam até Ele eram curadas. Porque Jesus, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. E Jesus nos dá essa mesma autoridade. Aleluia! Esta mesma autoridade que o nome dele tem, que Ele tem, Ele dá essa autoridade à igreja. Então vamos profetizar a igreja. Vamos profetizar a palavra do Senhor. Não é profetizar para tudo ficar um céu aqui na terra, não, sabe? Não, é profetizar vitória. É profetizar que as pessoas recebam Jesus. É profetizar cura, sim. É profetizar que nós seremos um povo, sabe, que representamos verdadeiramente a imagem. Somos verdadeiramente a imagem e semelhança de Deus. Vamos profetizar o nome de Jesus, porque Jesus nos dá essa autoridade. Ele nos dá a sua autoridade e o seu poder. Lucas 10:19. Eis que vos dei autoridade. Está vendo? Vos dei, está no passado. Ele estava falando para os seus discípulos: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. É nisso que nós precisamos crermos. Sabe o que é não fazer dano algum? É saber que você sabe para onde você vai. É saber que você está com Jesus. E se a pessoa não tira a sua fé, ela pode mexer como Jó, teve a sua vida mexida. O seu corpo adoeceu. Ele ficou todo em chagas. Mas a sua fé não foi tirada. A ponto de ele falar: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. É isso que essa palavra fala. Nada vai nos fazer dano algum. Seja o que for que o cristão passar, ele sempre vai passar crendo que Deus está com ele, Deus está passando com ele, Deus está dando força para ele, e não vai faltar nada para ele, e ele vai poder ser feliz e ter paz em qualquer situação. Isso significa autoridade. O medo é lançado fora. O cristão, ele não tem medo, porque a vida dele está nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está nas mãos do Pai, ele é guiado pelo Filho e sustentado pelo Espírito Santo, e ele tem autoridade, a autoridade do nome de Jesus, e ele tem autoridade do poder do nome de Jesus. Precisamos então crer e confessar com a nossa boca que Jesus tem poder para nos salvar, e Jesus tem poder para nos curar, amém? Você conhece alguém que precisa de salvação? Então profetize com poder, porque o nome de Jesus está sobre você. Você recebeu por herança, você recebeu por doação. Você conhece alguém que precisa de cura? Você precisa de cura? Então toma posse da cura, e profetize cura para quem precisa de cura, porque nós temos o nome de Jesus, e haja o que houver, aconteça o que acontecer,
Deus, Ele sempre será o nosso Deus, e nós sempre estaremos em suas santas mãos. Precisamos então crer, meus irmãos, precisamos confessar o nome de Jesus, que está acima de todos os nomes, confessar o nome de Jesus, que é maior do que todos os nomes, confessar o nome de Jesus, que tem autoridade no céu, na terra, debaixo da terra, e Ele nos autorizou a usar o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Você tem usado o nome de Jesus com fé? Ele nos autorizou a usar o seu nome. Sabe contra quem que Ele nos autorizou a usar o seu nome? Contra o diabo. Então você está com a sua cabeça meio, desconfigurada nesses dias, meio fora de controle, por conta de estar muito preso, às vezes recluso. Então profetize, porque Deus te deu poder, Ele te deu o nome de Jesus para você lutar contra o diabo. Pastor, mas o diabo está na minha cabeça? Não é o diabo que está na sua cabeça, mas ele usa aquele mal que você pensa contra você mesmo. Então você tem que repreender, para que o inimigo não use aquilo que você está pensando contra você, contra o seu cônjuge, contra o seu filho, contra a sua família. Repreenda o inimigo quando vier um pensamento ruim, e peça para o Senhor te curar esse pensamento. O Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu o nome de Jesus, para nós usarmos contra Satanás, para nós usarmos contra as enfermidades, sejam elas quais forem. Nós temos a autoridade do nome de Jesus, para nós fazermos o quê? Profetizarmos cura, seja qual for, enfermidade que tem cura, enfermidade que não tem cura, seja qual for, nós temos o nome de Jesus. Nós temos o nome de Jesus para usar contra qualquer tipo de opressão, seja opressão financeira, opressão emocional, sentimental, opressão maligna, seja qual for o tipo de opressão, nós temos o nome de Jesus para nós então usarmos a nosso favor e ao favor das pessoas que também precisam e pedem as suas orações a nós, e pedem por suas vidas para que nós oremos por elas. Portanto, todos os que entregaram suas vidas a Jesus e confessaram a Jesus como único e suficiente Salvador, tem o nome de Jesus sobre a sua vida e pode andar de vitória em vitória. Amém? Que Deus nos abençoe.